O acidente vascular cerebral, o AVC, é um problema que causa muitas sequelas e leva à morte muitos piauienses e muitos brasileiros. Por isso é importante que você que nos acompanha fique atento aos sinais que isso pode apresentar e possa agir rapidamente para tratar o problema e as suas consequências. O doutor Irapuan Ferreira já está aqui com a gente no Jornal do Piauí. Doutor Irapuan, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Jornal do Piauí mais uma vez. Obrigado pelo convite. Médico neurologista vai nos ajudar a falar a respeito desse assunto. Você pode mandar mensagens para 99910-0066, é o número do nosso WhatsApp para a sua participação, e mandar a sua dúvida, a sua mensagem sobre esse assunto. Doutor Irapuan, primeiro, o AVC é uma doença ou ela é um quadro que tem um rápido desfecho e deixa sequelas? Como é que se caracteriza o acidente vascular cerebral? O AVC é uma doença, sim, né? Um acidente vascular cerebral, o nome, é uma doença do sistema nervoso central, onde ocorre o quê? Existem dois tipos de AVC, o acidente vascular cerebral isquêmico e o hemorrágico. No AVC isquêmico, o que acontece? Acontece uma obstrução do fluxo de sangue para o cérebro e aquela região que não chega sangue vai morrer, porque não chega oxigênio, nutrientes. Eu sempre comparo isso, né, com um cano, né? Todo mundo dá uma analogia muito simples que o telespectador pode entender. Se você tiver um cano em casa, o cano entupir, o que acontece? Não chega água na torneira, não é mesmo? No AVC é a mesma coisa. Se entope uma artéria que leva sangue para o cérebro, não vai chegar sangue naquela região. E aí o paciente vai sofrer as consequências do AVC. Dependendo da região que ocorre o AVC, não chega sangue, não chega nutrientes, vai ter um sintoma diferente. No AVC, isso é o AVC isquêmico, que é o mais comum, que corresponde a 85% dos casos. No AVC hemorrágico, acontece o quê? Não entope, não obstrui a artéria. Acontece um rompimento, uma ruptura da artéria e o sangue vai para o cérebro, né? Existe o AVC que pode ser por causa hipertensiva, por exemplo, aneurisma, malformações arteriovenosas, tem várias outras causas. Muito bem. Vamos trazer aqui dados, números a respeito do acidente vascular cerebral. Olha só, o AVC no Brasil, ele vem numa escalada de número de casos, né? Foram 103.769 em 2019, e no ano de 2023 foram 112.052. Teve uma redução, se você comparar com 2022, onde se registrou 115.090 casos, mas há uma tendência de aumento no número de casos, né? Isso foi revelado pelo Portal da Transparência do Centro de Registro Civil do Brasil. Doutor Irapuan, o brasileiro vai ter que conviver mais com o AVC ou reverter isso depende muito do hábito das pessoas que podem ser eventuais vítimas do acidente vascular cerebral? Então, aí é uma pergunta muito interessante, são dados muito interessantes. Então, o que eu queria frisar desses dados? Então, 100 mil pessoas morrem por ano de AVC no Brasil. São 3 mil pessoas por dia. Então a gente pega 300 pessoas por dia. Né? Então, 300 pessoas por dia. Então, você vê, é uma calamidade pública. Então, o AVC é uma doença prevenível, uma doença evitável. Em até 90% dos casos, você pode prevenir um AVC. Prevenir como? Controlando os fatores de risco que aumentam a chance de AVC, como colesterol alto, pressão arterial, diabetes, arritmia cardíaca tratada, evitar sedentarismo, tabagismo, diminuir a redução de álcool. Todos isso, quando a gente trata esse fator de risco, a gente pode reduzir a maioria dos casos. É importante frisar que o AVC, na verdade, é uma doença da sociedade. É um problema de saúde pública, pelos números, e uma doença da própria sociedade, que está mais sedentária, está com piores hábitos de vida, está engordando. Inclusive, eu tenho que perder uns 10 quilos aí, né? Estou falando de AVC, mas é importante frisar isso. Então, a nossa sociedade, o nosso estilo de vida, então, alimentação inadequada, todo esse estilo de vida, né? Aumenta a chance de AVC. Então, é uma doença, na verdade, da sociedade, e uma doença que é evitável. Para você ter uma ideia, de cada 4 pessoas, uma vai ter AVC. Então, todo mundo aqui vai conhecer uma pessoa, se não tiver AVC, ou vai conhecer alguém que tem AVC, que vai ter AVC. E um dado importante é que, dos AVCs, 80% dos casos ao redor do mundo acontecem onde? Justamente em países como o Brasil, países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Então, é uma doença da própria sociedade, de uma sociedade que não trata os fatores de risco, uma sociedade doente, sedentária, com má hábitos de vida. Então, você vê, os países ricos têm menos AVC, ela se localizam em países pobres. E quanto mais pobre, quanto pior o acesso à saúde e ao tratamento da pressão alta, da diabetes e o próprio estilo de vida, então maior vai ser a chance do paciente ter um AVC. Temos aqui dados que fazem reflexão sobre a idade em que esses casos acontecem. Vamos colocar na tela aqui do Jornal do Piauí. No Brasil, cerca de 18% da incidência afeta a faixa etária de 18 a 45 anos. 18%,
18 a 45 anos. A gente tem trazido, inclusive, aqui com o CV Comunidade, alguns casos de pacientes com 45, 46 que já vivem em sequelas de AVC. Está sendo cada vez mais frequente pessoas com menos idade tendo AVC? Sim, o próprio dado mostra isso, né? Nos estudos epidemiológicos mostra realmente essa faixa de 15%, mas é uma tendência que vem aumentando nos últimos anos. Não tem nada a ver, pessoal, quero deixar bem claro, isso não tem nada a ver, por exemplo, com vacina de Covid, tá bom? Então, porque uma pessoa pergunta, tá tendo mais AVC em jovem por causa da vacina de Covid? Absolutamente nada a ver. Inclusive, tem estudos mostrando que a vacinação de Covid não aumenta. Na verdade, a Covid aumenta muito mais o risco de AVC do que a própria vacina. Então, a doença Covid aumenta o risco de AVC, pode provocar, e a vacinação não aumenta o risco de AVC do ponto de vista populacional. Tá bom? A gente deixar isso bem claro, não tem nada a ver com isso. Justamente vem aumentando por quê, jovens? Depois da pandemia, o que aconteceu com nossos hábitos? A gente está mais magro, a gente está correndo mais, está fazendo mais atividade física, estamos comendo melhor, estamos indo mais ao médico para tratar hipertensão, diabetes, colesterol? Não, não estamos. Estamos engordando, mais sedentários, mais nessa vida tecnológica, olhando para o celular o dia todo. Então, nada disso faz diminuir o risco de AVC. Então, o fato de estar crescendo o número de AVCs no Brasil, né, e no mundo, e o fato de estar crescendo o número de AVC em jovens, justamente porque os jovens, cada vez mais, nos deparamos com jovens com doenças cardiovasculares, que a gente não via antigamente. Então, se a sociedade está mais obesa, está com maior nível de colesterol, maior número de hipertensos, vai ter mais AVC. Logicamente, em jovens, a gente tem que ter um cuidado de fazer uma avaliação mais minuciosa. Por quê? Porque o jovem com AVC, jovem AVC a gente considera menos de 45, 50 anos, a gente tem que descartar doenças genéticas, doenças que predispõem a trombose, como trombofilias, dissecção. Tem doenças mais raras que são mais comuns em jovens. Mas esse aumento não é porque aumentou o número de doenças raras, mas porque aumentou as doenças comuns que aumentam o risco de AVC, que são as doenças cardiovasculares que aumentam o risco cardiovascular. Também. Olha, vamos lá. Uma informação agora sobre as diferenças, né? Vamos colocar aqui na tela do Jornal do Piauí, primeiro, o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. O senhor já explicou, em parte, essas diferenças, mas esse esquema aqui nos ajuda a entender um pouco mais. A diferença do AVC isquêmico, o entupimento, e o hemorrágico, que é... Então, justamente está bem clara essa figura, né, bem ilustrativa. Aqui a gente tem uma artéria entupida. Então, no AVC isquêmico acontece justamente isso, uma obstrução ao fluxo de sangue. Uma artéria que leva sangue para uma determinada região do cérebro, ela está ocluída, né, ela está entupida, obstruída, que pode ser por uma placa de colesterol na própria artéria, por um coágulo que se desprendeu, né, do coração e foi para aquela região e obstruiu a artéria. E naquela região, depois daquela artéria obstruída, não vai chegar sangue. Como eu comparei, como um cano. Obstruiu o cano, na sua casa, não vai sair água na torneira. A mesma coisa assim, obstruiu uma artéria, não vai chegar sangue naquela região. E aquela região sem sangue vai morrer, os neurônios vão morrer. E aí, dependendo da região do cérebro onde isso ocorre, vai determinar o sintoma. Se for na área da fala, o paciente fica sem falar. Se for na área da coordenação, o paciente vai ficar incoordenado, como se estivesse bêbado. Se for na área da força, o paciente vai ficar com a perda de força, perda de sensibilidade, então depende da região do cérebro acometido. No AVC hemorrágico, a mesma coisa. Dependendo da região do cérebro acometida, vai ter um sintoma diferente. Mas aqui, o que acontece? Alguma ruptura da artéria. Na causa mais comum de AVC hemorrágico, rompe a artéria e o sangue sai, né? E nos travados, no caso do AVC hemorrágico hipertensivo, que é o mais comum, vai inundar o parênquima no cérebro, e no caso de um aneurisma que a pessoa tem que rompa, né, vai para o espaço subaracnoide. Muito bem. Os telespectadores mandam mensagens também. A Ivaldina, ela diz, tenho 56 anos, estou sentindo dor de cabeça há 4 dias. Devo me preocupar? É a pergunta que ela faz. Obrigado, viu, Ivaldina, pela sua mensagem, pelo nosso WhatsApp. Em relação a... Então, é difícil eu responder essa falar pergunta, a distância, porque a distância, mas assim, primeira coisa, tem que avaliar se a sua dor de cabeça é uma dor de cabeça recorrente ou não. Porque a causa mais comum de dor de cabeça é a cefaleia tensional, mas a dor de cabeça que mais leva o paciente ao pronto-socorro é a enxaqueca. 18% das mulheres têm enxaqueca. Então, pode ser que se ela tiver essa dor de cabeça sempre recorrente, uma vez por mês, a cada 2 meses, 3 meses, pode ser uma enxaqueca, né? Geralmente uma dor de cabeça pulsátil, latejante, com náuseas, vômitos, piora com a luz, piora com o esforço. Então, essa dor de cabeça pode ser uma simples enxaqueca, que do ponto de vista estatístico é mais provável, né? AVC, em geral, AVC, quando causa dor de cabeça, geralmente é uma dor de cabeça súbita, que a gente chama súbita. O que é súbito? Entre o início da dor e o máximo de intensidade, ocorre em 1 minuto. Então, você não vai ter dúvida, parece que rompeu, estourou uma coisa na sua cabeça. Né? Essa cefaleia súbita chamada, né? Com esse início muito rápido.
Bom, vamos trazer aqui alguns sintomas na tela do Jornal do Piauí para que você possa compreender mais a respeito desses sinais do AVC. Fraqueza ou formigamento na face, no braço ou na perna, especialmente em um lado do corpo. Confusão mental, alteração da fala ou compreensão, alteração da visão, um ou em ambos os olhos. Então são alguns dos sinais. Além da alteração do equilíbrio, coordenação, a tontura ou alteração no andar e a dor de cabeça súbita intensa sem causa aparente. Se houver alguns desses sinais, doutor Irapuan, o que é que a pessoa deve fazer? E se a pessoa estiver acompanhando outra e perceber no outro esses sinais, que tipo de providência ela pode tomar? Então, sempre que a gente tiver qualquer um desses sintomas, principalmente se isso for súbito. Então, quando se deparar com uma instalação aguda, abrupta, por exemplo, estar falando aqui, de repente não conseguir falar, meu braço ficar fraco, minha boca ficar torta, tiver algum desses sintomas, aí o paciente deve ir procurar ou ser levado de forma mais rápida possível a um serviço de saúde onde possa ser atendido e receber o tratamento para o AVC. Porque é muito importante isso. O tratamento do AVC, ele é tempo dependente. O que é isso? Ele depende do tempo. A gente tem até 4 horas e meia para fazer uma medicação na veia do paciente, que vai dissolver esse coágulo, chamado trombolítico, que vai para aumentar a chance do paciente sair sem nenhuma sequela. E em alguns casos, como uma artéria muito grande está obstruída, né, no caso do AVC isquêmico, você pode fazer um cateterismo para retirar esse coágulo. Então isso é muito importante o tempo, porque a gente tem um tempo limitado. No caso da trombólise venosa, do medicamento, até 4 horas e meia, e da trombectomia mecânica, que é esse cateterismo, até 24 horas em alguns casos. Mas não é porque a gente tem muito tempo que a gente tem que demorar. Porque uma coisa é tratar com 1 hora, com 2 horas, e outra coisa é tratar mais tardiamente. O efeito do tratamento muda. Porque se passar muito tempo sem aquela região do cérebro, se o sangue chegar, ela pode morrer e mesmo ao tratando, os sintomas não retornarem ao normal. O paciente continuar com sequela mesmo sendo tratado. Então, é uma urgência. Na verdade, eu diria que é a maior urgência, uma das maiores urgências médicas. Porque é uma doença que incapacita, que mata, é a doença que mais mata e incapacita no Brasil, e a gente tem um tempo limitado, uma janela. Passou daquela janela, não há mais o que fazer. Não há mais o que fazer em relação às sequelas, mas há muito o que fazer para o paciente ainda. Mas o tratamento é de fato naquela janela. A gente tem uma janela para tratar. Olha, eu quero agradecer ao senhor, doutor Irapuan Ferreira, muito obrigado pela participação com a gente aqui no Jornal do Piauí, médico neurologista, falando a respeito do AVC, o acidente vascular cerebral. Muito obrigado pela colaboração aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom falar de AVC. E queria só um minuto, assim... Claro, à vontade. Só para de reforçar, né, a linha de cuidados do AVC do estado do Piauí, né, de qual eu faço parte, né, no Hospital Getúlio Vargas a gente tem uma unidade de AVC com 10 leitos, né, já tem quase 2 anos da abertura, que a gente fornece tratamento, né, via SUS, né, então quem tiver alguns sintomas da população que não tiver plano de saúde, for pelo SUS, que é a maior parte da população do nosso estado, ela deve procurar ligar para o SAMU, se for em casa, por exemplo, porque aí o SAMU vai entrar em contato com a gente, ou se for procurar... Evitar procurar UPA, não, primeiramente ligar para o SAMU. Se caso bater numa UPA, né, ele vai ser transferido para a HGV se o paciente estiver nessa janela de 4 horas e meia de tratamento, que é a janela que a gente tem para receber o tratamento. E quem tem plano de saúde ou quer procurar um hospital particular, tem que ir para o hospital o mais rápido possível, porque é uma emergência médica, o tratamento depende do tempo. Então tem que correr contra o tempo. Não é dar aspirina, não é fazer aguardente alemã, não é esperar para ver se vai melhorar. É procurar o hospital de forma mais rápida possível. E só mais um... Claro. E, pessoal, vamos tratar os fatores de risco cardiovasculares, tratar a pressão arterial, tratar a diabetes, tratar colesterol. A cada 20 milímetros de mercúrio que a gente baixa na pressão, se tiver uma pressão de 140 e baixar para 120, a gente reduz em quase 50% a chance de ter um AVC. Então, evitar AVC é ter um estilo de vida saudável e controlar os fatores de risco cardiovasculares, né? Essa é a mensagem mais importante. Muito obrigado pela participação do senhor. Muito obrigado, doutor Irapuan. Obrigado mesmo aqui no nosso Jornal do Piauí, falando sobre acidente vascular cerebral.